Muito bem, já estamos de volta, sempre ao vivo aqui com o nosso Balanço Geral Presidente Dutra, né? E como anunciado, um bate-papo com a vereadora Gisele Albuquerque, vereadora do MDB aqui de Presidente Dutra, e também, além de ser representante direta do povo, eleita pelo povo em Presidente Dutra, também coube a ela agora ser também a procuradora da mulher em Presidente Dutra. Vereadora, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Boa tarde, Paulo. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para conversar um pouquinho. Bom, começando aqui pela questão da Gisele Albuquerque, procuradora da mulher. Muita gente, mas o que é ser a procuradora da mulher? Bem, Paulo, quando eu entrei na Câmara, né? Graças a Deus, através do voto direto, desta vez, não fiquei suplente, ao ter o conhecimento de que teria a Procuradoria da Mulher na Câmara. Já é uma procuradoria antiga, ela teve um tempo ativada, depois passou um tempo a inércia, ninguém de fato colocou para funcionar. E quando ganhei a eleição, eu falei assim, olha, se houver oportunidade, eu gostaria de ser procuradora da mulher. E que, de fato, esse trabalho ele venha fazer diferença na vida dessas mulheres. A Procuradoria nada mais é do que a defesa e a garantia dos direitos das mulheres através do Legislativo. É um órgão, né, que atua em defesa da promoção dos direitos das mulheres. Isso também busca parceria junto à Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos? Sim, com toda certeza. A parceria é em todas as esferas, né? Lá estou como procuradora e como vereadora, para de fato a gente buscar essas parcerias, ou apresentando através de projetos de leis, ou buscando ações em parceria com outras secretarias, inclusive também com o governo do estado, para que a gente possa garantir e melhorar a vida das nossas mulheres no município. Dá uma visibilidade, até porque, vereador, dentro dessa questão, nós sabemos aqui que em Presidente Dutra, a questão da violência contra a mulher, que não tão, como se diz assim, não é explorado, não sei porquê, mas é uma realidade nua e crua. A senhora, como procuradora, já deve ter esses números na mão. Sim. Né? A gente sabe porque a gente vai na delegacia, vai no quartel e a informação. Em Presidente Dutra, Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha. Como está sendo trabalhar essa questão da violência contra a mulher, presidutrense em especial? Pronto, uma pergunta super interessante que as pessoas me perguntam muito. Gisele, e aí como é que vai ser esse trabalho? O que tu pode fazer de diferença? Sozinha a gente não consegue nada. Isso. Mas a primeira coisa que eu procurei saber, de fato, foram os dados. E a gente, inclusive na sessão anterior, se salvo engano, eu apresentei a informação de que há um número crescente e fora do normal no nosso país de violência contra as mulheres. A gente precisa entender onde é que está a falha. Aqui no nosso município, vamos trazer para o nosso município, onde está a falha, o que está faltando. Nós temos muitas leis. Na grande maioria, eu sempre digo que nós temos as leis a nosso favor, mas a morosidade da justiça é muito grande. A gente precisa buscar ações que visem diminuir esses impactos que a gente discutindo, inclusive com uma equipe minha, uma assessoria, e eles comentando o que a gente vai fazer, até onde vai essa violência. E o que a gente tem é buscado parceria, inclusive, com a doutora Ellen, delegada da mulher, onde ela relatou, por exemplo, que a própria delegacia não tem um investigador próprio. Olha só. Não tem estrutura, né? Não tem estrutura. Então, o município pode fazer o quê quando a gente entende que o próprio Estado ainda precisa melhorar tudo isso? E apresentarei, agora na sessão de amanhã, inclusive, um requerimento, na verdade, uma indicação, né, para a Secretaria do Estado, para que a Segurança Pública do Estado, para que nos dê esse servidor, para que a gente possa ter uma efetividade na investigação desses casos. Então a gente precisa primeiro munir todo a justiça precisa nos garantir isso para que o município também faça a sua parte.
Estamos conversando com a vereadora Gisele Albuquerque, do MDB de Presidente Dutra, também procuradora da mulher. Há uns 10, 15 dias atrás, a secretária da mulher do município de Presidente Dutra, de Direitos Humanos, Suene Barbosa, esteve em São Luís numa reunião tratando desse assunto. E a senhora conversou com ela, tipo, as informações, tem algo de bom que está vindo para a Presidente Dutra, em especial para as mulheres? Bem, eu estive com a secretária, inclusive parabenizo pelo seu trabalho, tem feito um excelente trabalho, garantindo às mulheres cursos profissionalizantes, um momento de lazer, momento de exercício. As mulheres precisam sair um pouquinho de casa, fazer esse trabalho para que elas possam melhorar a sua vida na saúde, enfim, psicológica. Ela esteve lá, ficamos de ter um momento para conversarmos e logo veio alguns eventos e a gente não sentou especificamente para isso. Mas é uma pessoa que está se colocando à disposição para trabalhar juntamente conosco, pela Procuradoria da Mulher, e fecharmos uma parceria entre o Legislativo e o Executivo para que a gente possa, de fato, garantir essas mulheres, principalmente do nosso município, os seus direitos. A senhora fala trabalhando essas mulheres, nesse momento está havendo um curso, né, para as mulheres em Presidente Dutra. Vereadora, a senhora tem uma forte ligação com o deputado federal Hildon Rocha, tá, do qual a senhora representa ele aqui em palanque, em eventos, sempre apresentando o deputado. E como está essa amizade junto ao deputado, que há uns 10 dias, creio, né, esteve de passagem por Presidente Dutra? Sim, tivemos o privilégio, né? Você estava lá na casa do nosso prefeito e ele passando aqui na região, ele sempre tem esse cuidado de ligar, dizer, Gisele, eu estou passando, já que a gente conversa. Eu sempre falo que o deputado Hildon Rocha, ele é muito diferente de uma boa parte dos deputados, não desmerecendo, mas é um deputado municipalista que entende que os recursos precisam ser enviados diretamente para cá, é nós que sabemos onde vamos colocar. Até porque foi prefeito, né? Foi prefeito, ele sempre relata isso. Sabe da necessidade do município e é um deputado que está sempre aberto. O deputado federal não é de hoje, outras gestões ele ajudou, não deixou por conta da falta de apoio ajudar a Presidente Dutra, porque quando eu conheci o deputado, ele conhecia a agente comunitária de saúde Gisélia, que estava no movimento em Brasília, na defesa também dos nossos direitos. E ele é um deputado que levantou a bandeira dos agentes comunitários de saúde de Edemias. E lá eu falei da possibilidade, do desejo de me lançar na política. E o deputado disse assim, eu amo o Presidente Dutra, eu já ajudei em outras gestões e vou te ajudar. Então foi assim, uma coisa muito rápida a nossa parceria. E ele tem demonstrado o carinho para o Presidente Dutra, mandando emendas, mandando recursos, e de fato o prefeito também está muito satisfeito com o que o deputado já fez por nós. Bom, e por que de entrar no assunto do nome do deputado Hildon Rocha? Porque no momento que ele esteve aqui, falou, né, que estava licitando, né, está em processo de licitação, postos. E a gente sabe, vereadora, que um dos problemas de Presidente Dutra, no que diz a área urbana, é justamente a falta de água. Ontem mesmo foi um dos comentários do programa, essa questão da falta de água em Presidente Dutra. E esses poços vindo para Presidente Dutra, a senhora já trabalhou local para que seja colocado esses poços? Já. Quando a gente conversou, e eu falei que queria muito trazer um poço artesiano para Presidente Dutra, que na verdade não é só um poço artesiano, não. É um centro de abastecimento de água, é algo muito maior, um recurso inclusive muito maior. E ele falou assim, Gisele, escolhe uma zona ou de Presidente Dutra, uma zona rural, que você veja a necessidade. E por coincidência tinha uma pessoa, eu conversando antes, isso muito da política, da eleição na verdade, ela falou assim, Gisele, o Alegre não tem água, temos um poço, ela não consegue distribuir para todo mundo e é uma tristeza, porque as pessoas estão vendendo seus terrenos, estão saindo de lá porque não tem água. Se não tem água no interior, ainda sem asfalto, as pessoas elas começam a evasar. E eu falei assim, eu vou conseguir então para lá. Eu consegui, na verdade, um poço e vou mandar para lá, vou destinar para lá. E a gente escolheu o Alegre para mandar esse centro de abastecimento, sistema de abastecimento de água que o Hildon ofereceu para nós. Eu estava torcendo e já ia falar para a vereadora que eu ia pedir, não que
essa necessidade, para mim, direto. Mas o maior bairro de Presidente Dutra, a Vila Militar, sim, é um bairro que precisa de um poço. Sim, sim. Eu também, algumas pessoas já haviam falado, mas como eu já havia decidido anteriormente, já tinha dado minha palavra, e como o nosso prefeito gosta de dizer que a nossa palavra ela precisa ser mantida, para que as pessoas realmente acreditem e nos deem credibilidade, eu já havia prometido, e aí a gente destinou realmente para o Povoado Alegre, mas isso não anula, né, a possibilidade de conseguirmos outros, porque não é o primeiro que ele manda, e a gente vai sentar logo mais com o deputado também para pedir mais recursos para o nosso município. A gente fica pensando na questão do bairro, é um bairro grande, sim, né? Um bairro grande e não tem um poço para abastecer, depende de poço de outros bairros, sim, através das ligações. Na sessão passada, já no término da sessão, no chamado pequeno expediente, as explicações ali do final da sessão, a senhora pediu respeito. Sim. Foi algum colega parlamentar ou algum assessor que veio a cometer essa falta de respeito? Não houve direto do vereador, mas houve de assessores, né, que comentou. E os corredores é assim, em todo órgão público, e na Câmara não é diferente. Os comentários ficaram rolando e alguém chegou para mim: vereadora, eu achei interessante você ter vindo, mas estão falando que você veio para se aparecer. Isso com relação à sessão. A sessão, eu ter ido à sessão anterior, que não houve falta de quórum, exatamente. E aí eu pedi respeito porque a sessão, nós temos uma sessão na semana, então é lá onde a gente apresenta os nossos requerimentos, a gente aprova ou desaprova, enfim. O expediente, eu não retiro algumas falas de que vereador não trabalha. O vereador realmente não trabalha só ali naquela sessão. Ele trabalha durante a semana inteira. Mas ali na sessão é o único dia que nós podemos apresentar e podemos acelerar, inclusive, projetos que chegaram do Executivo, que a agilidade, a necessidade da agilidade para que as coisas aconteçam. Então, faltar a sessão para mim é algo bem estranho. Então, eu sempre digo, a sessão, eu só sei que ela não terá se eu chegar lá e não houver quórum. Eu não vou combinar ou vou dizer antes que vou ou deixo de ir. Eu vou para a sessão. Se eu não aparecer, ok, mas se eu aparecer na sessão, aviso que estou lá e justificarei no dia da sessão que eu não puder ir. Então, houve essa falta de respeito, sim, né? Eu acho a falta de respeito porque, como eu disse, eu respeito quem não foi. E que essas pessoas, que os vereadores se justifiquem, porque eles têm o seu eleitorado, tem a sociedade Presidente Dutra que cobra isso. Como eu citei para um vereador lá, essa é o pensamento da população. E a população está vendo, está né? vendo. Está acompanhando, está vendo, seja acompanhando por internet, que as redes sociais estão aí para isso. Né? E acompanha o vereador, então tem a visão do eleitor com relação a isso. Exato. Eu respeito quem não foi, porque cada um tem a sua justificativa. Por isso vem aquela história do vereador só trabalha 4 horas, tá? Porque isso não é a imprensa, a gente sabe do trabalho, do assistencialismo que acontece, porque é claro que não é só naquela quinta-feira, ali é para discutir, seja do Legislativo, seja do Executivo. Isso. Né? Inclusive, nós temos gabinete, todos os vereadores têm seu gabinete particular, onde você pode recepcionar, atender o seu público e os que não são também seu. Inclusive, eu deixo aqui um recado à população de Presidente Dutra, meu gabinete é aberto, tá, durante a semana, para poder atender a população. Meus assessores estão lá para atender a população. Muitas vezes nós não estamos na Câmara, ou estamos ali na Prefeitura, estamos num órgão resolvendo situações, mas eles sempre entram em contato: vereadora, tem alguém te esperando, e eu estou lá para recepcionar, para atender a população, porque para isso a gente é eleito. Outra questão também, vereadora, com relação às casas habitacionais, Minha Casa, Minha Vida. Como está esse processo? Vamos lá. O primeiro momento, o Hildo Rocha conseguiu para Presidente Dutra as 300 casas, viabilizar as 300 casas. Essas 300 casas, elas precisariam de um terreno de 5,5 hectares. Nós sabemos a dificuldade e os valores que são os terrenos do nosso município. Nós apresentamos... Seria a contrapartida do município. Exatamente, a contrapartida é apresentar um terreno, né? E a gente mostrou um terreno, veio uma equipe aqui,
a gente colocou como proposta este terreno, mas o governo federal entendeu que a distância dos equipamentos públicos deste terreno passava do tamanho da metragem estipulada pelo governo federal. Por conta de mais ou menos 500 metros, acho que não dava 500 metros, 300 metros, né? 300 metros, o governo disse não, esse projeto ele não vai passar por conta dessa distância. E a gente não entrou na seleção. Posteriormente, o nosso prefeito esteve em Brasília, ganhou também do deputado, na verdade, ministro. Nosso ministro Juscelino ganhou 50 casas e o deputado federal Ido Rocha também destinou mais 50. Essas 50 casas, que ao todo dão as 100 casas, sim, elas estão em processo ainda dos projetos, mas é algo garantido. Quer dizer, então, que seria, vamos dizer assim, vamos colocar o bairro Paulo Falcão, vamos colocar essas 50 casas, mas aí fica distante dentro do que manda, porque muita gente não entende do porquê. Fica distante de fórum, de delegacia, de escola. Isso. Os três pontos principais que o governo federal exige perto de uma creche, perto de uma escola de ensino fundamental e perto de posto de saúde. O que nós escolhemos, na época, ficava próximo da Pedra Branca, que era um local que tinha esses 5,5 hectares. Sendo na BR. Sendo na BR. E o que acontece é que a distância, o governo, por conta de 300 metros, não aceitou. E a gente justificou que nós teríamos ônibus coletivo para levar essas crianças. Mesmo assim, está bem criterioso, está bem minucioso. Houve uma mudança nas portarias do governo federal com relação às instalações de casa. Achei que está bem mais rígido, então a gente, por conta disso, então o governo exige que seja próximo. Agora, 50 casas é um terreno muito menor, você consegue achar isso num bairro próximo de Presidente Dutra, só que as 300 elas 5,5 hectares, a gente só consegue achar realmente mais fora. Achamos na sede do município, mas um valor fora do que o município podia arcar. Talvez o que o município fosse arcar, dava para fazer as 300 casas, no mais mínimo. Ou menos. Ainda mais se tratando, se é para o município, isso, né? As pessoas... O que é 100 passa 500, né? Geralmente acontece esse tipo de coisa. A senhora está à frente da casa, no primeiro momento foi como suplente. Isso. Né? Agora como dona do mandato. Graças a Deus. Requerimento atendido e projeto já apresentado. Pois é, agora a gente iniciou, de fato, analisando as necessidades, porque o que eu tenho dito, não adianta eu oferecer água se as pessoas estão com fome, ou oferecer a comida se as pessoas estão com sede. Eu preciso que a sociedade diga o que elas querem. Então, neste primeiro ano de mandato, eu apresentei alguns requerimentos, algumas pautas, às vezes, um pouco polêmicas, como é que vai ser a de amanhã, né? Um pedido de projeto de resolução, que é o desconto no salário do vereador que, porventura, venha a faltar na sessão. Isso aqui, um colega seu também já tentou isso, né? O colega, quer dizer, não tentou, ele só comentou, na verdade, o ex-vereador Zinaldo, agora secretário, né? Na verdade, o primeiro fui eu. Nos 10 meses que eu passei, apresentei primeiramente e foi reprovado. E na época, parece, se eu não me engano, não quero falhar, só Zinaldo foi favorável. Eu, Zinaldo, e eu não lembro de outro, né? Mas... Eu acho que só os dois, se não me falha a memória, só os dois. E aí não foi aprovado, ok. E agora, nessa segunda legislatura, eu quero apresentar, né? São caras novas, são pessoas novas, vereadores que porventura estiveram na passada, podem refletir sobre esse pedido, né? Esse projeto de resolução, e analisar que nós, como qualquer outra pessoa, somos servidores também. Isso, né? Somos pagos pelo povo e precisamos cumprir o nosso papel igualmente qualquer outro trabalhador. Então, é mais nesse intuito. Não é dizendo que o vereador não possa faltar, eu posso adoecer, há uma morte na família, enfim. Existem no nosso regimento interno da Câmara as prerrogativas para que eu falte. Então, assim, se eu faltei de forma já desacerbada por 1, 2 vezes, eu preciso apresentar uma documentação, o motivo da minha falta. Senão, vamos descontar o salário, para que a gente sinta o mesmo que qualquer outro servidor, trabalhador de carteira assinada, sente. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade e esse é um dos projetos que estarão no plenário amanhã para ser votado.
É pensamento da vereadora colocar, não sei, amanhã talvez esteja em cima, mas futuro, com relação à transmissão da sessão da Câmara, que seja da própria Câmara a transmissão, passa pela cabeça da senhora? Paulo, eu estive conversando com algumas pessoas e eu entendo que a Câmara ela tem a sua independência e precisa ter seu canal de transmissão. Gerenciar isso a terceiros traz um risco, porque uma empresa que ela não é própria, não é um canal próprio da Câmara, ela pode de repente seguir caminhos ou favorecer alguns vereadores e outros não, inclusive na fala, na filmagem. Então, assim, a própria transmissão de um canal da Câmara, ele precisa existir. Nós já temos, na verdade, no YouTube o canal da Câmara Municipal. Eu até comentei sobre isso, pode sair através de um projeto. Eu estou analisando com a minha assessoria, com o pessoal, para a gente mostrar que há essa necessidade de termos um canal próprio, exclusivo e que de fato trabalhem em favor apenas da Câmara e não de terceiros. Porque de repente eu como vereadora não entro no gosto daquela empresa que tem seu canal próprio e de repente ela joga algo específico contra a vereadora. Afinal de contas, ela foi contratada para transmitir a sessão, mas também ela vai fazer uma crítica, o que eu não impeço. Eu acho que a crítica ela é necessária para que o vereador político ele melhore. Mas acho que precisamos ter um canal próprio, exclusivo e que sirva exclusivamente a apresentar as ações e o trabalho da nossa Câmara. Estamos conversando com a vereadora Gisele Albuquerque, vereadora e procuradora da mulher em Presidente Dutra, né? Ela que é do MDB. Com relação aos embates, vereadoras, como é que a senhora está vendo hoje os embates, hoje sendo que a senhora faz parte da base governista, né? Passa a ser a minoria no momento, tá? Como é que a senhora está vendo esses embates hoje? É aquilo que se esperava mesmo? O embate ele é natural, né? Na Câmara não tem como. Passei só 10 meses, éramos maioria na Câmara. No outro mandato, né? Exatamente. Éramos maioria, mas eu já tinha esses embates. Às vezes as pessoas confundem, brinca comigo na rua até, não gostei de ti na sessão, estava muito calma. E eu falei assim, mas as pessoas querem a Gisele mais ativa, mas não é uma questão de você ter um perfil ou um personagem, mas depende daquilo que é discutido. Claro, as coisas ficam mais afloradas, os ânimos aumentam e às vezes a gente passa a ter aquelas discussões mais ferrenhas, assim, um com o outro. Mas eu acho que esse é a democracia, o direito do pensamento diverso, do pensamento diferente um do outro, vai sempre existir, mas acredito que mesmo sendo minoria, nós temos algo muito positivo do nosso lado, que é apresentar aquilo que a gestão tem feito. As pessoas dizem assim, vocês são bate-palma do prefeito? Não, nós somos vereadores que fomos eleitos pela base que está no poder, que é o governo do prefeito Raimundinho, e que eu, em particular, tenho muito orgulho de fazer parte, porque é um prefeito que tem mudado a cara de Presidente Dutra. E eu não posso ir contra alguém que está em favor do povo. A partir do momento que eu estou contra o prefeito, e quando eu falo contra, eu não estou falando da vida pessoal de ninguém, as pessoas têm que parar e separar um pouco isso. Eu não estou falando do Raimundinho empresário, Raimundinho pessoa, personalidade Raimundinho, eu estou falando do prefeito Raimundinho como gestor. Eu sempre digo que eu tive a sorte de ser eleita na gestão do melhor prefeito que o Presidente Dutra já teve. É um homem que tem feito a diferença, tem feito um trabalho de excelência, está em todas as esferas, em todas as secretarias, a gente pode ver. Então, eu não sou bate-palma do prefeito, eu sou bate-palma para a gestão que o povo tem aprovado e aprovou através do voto e através da eleição que nós levamos novamente. Aqui mandando um abraço aqui para a moçada que está participando, tá? A Girlaine, minha vereadora topada, o Ilan Gomes, vereador atuante, essa sim representa toda a população.
Aí meteu um nome aqui, Nelly Chelaine Araújo, batendo palma. Não sei se eu falei teu nome certo, tá? Mas porque é complicado, tá? Marisa Araújo, aqui vendo minha vereadora fazer o que ela faz de melhor. Luiz Dias, boa tarde. Alana Monteiro, batendo palma. Anacleto, parabéns, vereadora, você não representa. Dalzirene Oliveira, queria uma vereadora assim em São Luís. Aí, viu? Alana Monteiro, é isso aí, minha vereadora, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Vereadora, apresenta um projeto para asfaltar a Ipueira. Me falaram sobre asfalto. O Luiz Dias está pedindo aqui, apresente um projeto para asfaltar a Ipueira. Pronto. Tem previsão de asfalto, vereadora? Falando disso, a senhora que está mais próxima ali do governo, porque a gente está vendo aqui que lá uma rua passa a ser um momento crítico, chuva, né, tudo isso. Sim, temos asfalto logo, quando cessar as chuvas. Nós tivemos há uma semana mais ou menos com o nosso prefeito, tivemos no café da manhã. A gente gosta sempre de estar conversando sobre o que vai logo acontecer à frente, e ele falou sobre os asfaltos. O dinheiro está em caixa, o município tem recurso, já está no ponto, mas a gente precisa realmente que as chuvas cessem um pouco. É muito natural, todo mundo sabe que todo ano de chuva, chuvas intensas, né? A tendência é essa, a degradação, a abertura de buracos ficarem maiores, mas o nosso prefeito com toda certeza vai deixar a cidade um tapete após essas chuvas. E vem muita novidade por aí que com certeza a gente vai deixar para que o prefeito mesmo diga. Concita Silva, parabéns para você, vereadora verdadeira. Tá aqui a palavra da Concita. Vereadora, amanhã tem sessão, né? Sessão. Aproveitar, convide o povo para participar, porque eu tenho para mim, se a população participa, o vereador também se empolga, né? Com certeza. E tenho muita alegria em dizer que algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, olha, eu só comecei a assistir sessão da Câmara depois que tu entrou. Eu gostei do teu discurso, eu gostei da tua fala, eu gostei que tu é isso e aquilo, e eu comecei a observar. Eu acho que a mídia é um canal perfeito para as pessoas saberem quem é o seu vereador. Você precisa realmente assistir, você precisa participar. Claro que nem todo mundo tem tempo de ir no horário de expediente, porque é pela manhã, mas está lá o canal, depois está tudo filmado, você pode assistir, ouvir a fala de todo mundo. Então, eu fico feliz em ter trazido a oportunidade realmente das pessoas se interessarem de assistir a sessão da Câmara, e aproveito a oportunidade para convidar todo mundo, para, mesmo se você não puder no horário, mas depois você abra lá o canal e vá assistir e entender o que cada vereador tem falado, o que seu vereador tem feito, e pedir à sociedade, porque eu realmente sou muito cobrada. As pessoas, esse inclusive pedido da Ipueira, já tinham me falado pessoalmente. Eles vamos cobrar os vereadores. Nós temos 13 vereadores na Câmara, e eu acho que só cobrar o prefeito é muito cômodo. Eu acho muito cômodo um vereador só cobrar o prefeito através de requerimentos. Ele precisa também mostrar sua força política, buscar fora de presidente Dutra, seu deputado estadual, seu deputado federal. Ou eu pergunto, Paulo, os deputados estaduais e federais querem ajudar o presidente Dutra quando? Quando tiver alguém seu no poder? Eu acho que é a hora dos deputados, e está chegando o dia, deles mostrarem que de fato querem ajudar o presidente Dutra. E vereadores precisam sair da zona de conforto, e eu falo isso, não estou generalizando, a gente sabe que tem vereadores que têm deputados que já conseguiram recurso, sair da sua zona de conforto, da sua cadeira e buscar atrás, ajudar o prefeito, porque é muito fácil. Eu pedi um requerimento, eu quero asfalto X, eu quero que faça a rua X. É o nosso papel cobrar? É nosso papel fiscalizar? Mas a gente precisa também mostrar força para a população de Presidente Dutra e dizer assim, eu tenho um vereador que além de cobrar, ele foi buscar recurso e ajudou o prefeito que estava na gestão. Então deixo esse recado para a população, cobrem os seus vereadores, assistam a sessão da Câmara, e a gente vai estar lá, e meu gabinete também está aberto, não só para os meus eleitores, mas para todos aqueles que tiverem projetos, ideias, e para nos apresentar, e a gente vai com certeza apresentar. Quando você fala essa questão do comodismo, né, por parte do próprio vereador, a população também tem que largar de ser acomodada, ela tem que cobrar também de vocês, né? Com certeza. Tem que cobrar, foi tipo isso. Por que você não fala da televisão do buraco da rua X?
porque eu disse, até levei para o lado jocoso, porque se eu falar do buraco da rua X, o prefeito manda entupir o buraco naquele dia e eu vou falar o que no outro dia? Procure seu vereador, e aí virou até uma polêmica, porque eu passei a levar, sair do jocoso e fui falando mais sério, e isso virou uma polêmica, né? Uma polêmica. Mas a população tem que fazer o seu papel também. Sim. Não é porque eu votei na vereadora Gisele, pronto, deixei a Gisele lá à vontade. Isso. Por isso até onde entra também essa onda de conforto. O vereador não tem ninguém aqui me procurando, tá? Não tem ninguém cobrando ação para a comunidade A, a comunidade B. Então, e a gente sabe, Paulo, que tem os perfis. A gente entende que tem vereadores que, por exemplo, não tem um deputado ou não tem um trabalho mais ativo, mas trabalha de outra forma, assessora as famílias na saúde, leva a família de alguma forma para estar dando assistência. Existem outras assistências, como eu digo, eu não falo assim para que todos os vereadores tenham um deputado, mas saiam realmente, vá buscar recursos fora. Aqueles que não, que têm uma facilidade maior de ajudar a população por aqui, ótimo, excelente. Eu acho que cada um tem um modo de fazer política e admiro a forma de que cada um faz, mas a gente precisa realmente deixar de se acomodar. Precisa do mais. Do mais, na verdade, com certeza. É essa a população, ela espera isso do vereador. Eu sinto que as coisas estão mudando. As pessoas já veem o vereador não mais como aquele que você vota e ele chega lá de 4 em 4 anos e compra o teu voto, te engana e por aí vai. Não é assim que funciona. Eu acho que as pessoas estão ficando mais críticas e isso é importante. Uma percepção interessante, até porque nós temos vereadores agora estourando aí de 3 mandatos, né? Caso do vereador André, do vereador Wallace e do vereador Mano, se eu não me engano. São os três. São os 3 que tem ali. Então, quer dizer, é uma inovação. Inovação, total. Quer dizer, vem inovando, a população vem inovando. Sim. Não fez, cai fora. Exato. Né? Vai caindo fora. Dalzirene Oliveira botou um coraçãozinho. A Gilaine, vereadora, fala sobre o posto do Povoado Alegre. Já falou, né? Já falamos aqui do posto do Povoado. Agora sim, muitos disseram que você, depois de eleita, iria bater em cima do ex-prefeito Juran Carvalho, que seu colega vereador. Chegou a acontecer em pensamento da vereadora com relação a isso? Se o vereador bater, eu vou bater também. Na verdade, eu sempre digo que eu não costumo provocar ninguém. A minha resposta é de acordo com o que eu ouço. Né? Acredito que todos ali estão no mandato, somos iguais, né? Hoje não tem quem tirou mais, quem tirou menos. Todos mas são vereadores. Todos nós somos vereadores, mas eu estou disponível a rebater aquilo que eu vejo que não está certo. Né? Não é especificamente o vereador Juran, né? A gente acredito que nunca teve nenhum impasse, lá todo mundo se cumprimenta de forma cordial, porque isso é o mínimo, é a diplomacia de ter a educação de cumprimentar todo mundo, mas cada um tem seu pensamento muito distinto, né? Ele foi ex-prefeito, sabe da sua administração, e eu sei da administração do qual eu estou vivenciando, com a administração que, como eu digo, é uma administração que você sente orgulho de falar dela. Eu nunca especifiquei ninguém que eu possa, de repente, ter um embate lá, mas estou também, sou uma pessoa que gosto de não tenho medo de desafio, nem de embate, nem de discussões, porque eu tenho meus embasamentos, eu tenho a minha visão política, e independente de quem seja, eu só digo, se bater, vai receber, porque isso é o natural. Agora, com relação, já que a gente falou no nome do ex-prefeito e atual vereador Juran Carvalho, por 2 ou 3 vezes já ele cobra da presidência da casa, e eu queria ouvir a opinião da senhora, que não faz parte da mesa, mas é vereadora, com relação à questão de se cumprir o regimento da casa. Como a senhora vê essa cobrança do vereador? Eu acho uma cobrança correta. Na vereança passada, eu tive alguns questionamentos. Eu acho que o principal papel do vereador, na verdade, a obrigação principal do vereador é ler o regimento interno da Câmara. A gente precisa saber discutir e defender e fazer com que as coisas sejam cumpridas de acordo com o que está lá. As cobranças dele é válida em alguns momentos, algumas outras acordadas dentro
da sala da presidência, como, por exemplo, não é desfazendo o que está no regimento, mas a quantidade de falas, ela se estende demais. O que a gente senta, às vezes, e conversa lá é que vamos diminuir as falas, as partes divididas, às vezes, é de forma desnecessária, para que a gente siga o rito com mais brevidade, porque sair 2h30, eu não tenho problema nenhum. Eu digo sempre, levo uma barrinha de cereal, levo uma bananinha, levo uma coisinha, uma fruta, e eu sigo lá até a hora que for necessário. Mas, em alguns termos, de fato, ele tem visto algumas incoerências, né? E ele relata mesmo isso. Eu acho importante, eu acho que cada um ali precisa realmente ler, entender e cobrar para que a gente siga o rito, como de fato o regimento nos orienta. Muito bem, vereadora. Queremos agradecer sua presença aqui. A gente sabe do seu tempo que é corrido, não é fácil, tá? Só aqui seu doutor Afonso Celso está lhe parabenizando, tá? Pela entrevista bem clara e objetiva. O doutor Afonso ali no conjunto da Caixa. Clenilson Melo também acompanhando a gente, muito obrigado. Meu amigo Clodoaldo, Zé dos Caixão também, aqui em Presidente Dutra, parabenizando também pela entrevista. E queremos agradecer, tá, a sua presença aqui. Sempre que tiver também projetos que sejam de interesse da população presidutrense, terá sempre esse espaço aberto, em nome da direção da emissora, falando isso. Queremos agradecer mais uma vez sua presença aqui. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Fico muito feliz em falar do nosso trabalho como um todo na Câmara e do meu em particular como vereadora. E, mais uma vez, coloco também o meu mandato à disposição, também a equipe de vocês, que tem também feito um excelente trabalho, e dizer que a gente está à disposição da sociedade, à disposição dos nossos colegas da imprensa, e fico muito feliz. E voltarei com certeza, porque logo, logo vai ter novidade. Eu gostaria de falar aqui em primeira mão, aqui no canal de vocês. Muito bem, né? Agradecendo também os meninos que acompanham a vereadora, né, seus assessores, e agradecendo a você em casa pelo carinho, pela audiência, desejando a todos uma ótima tarde, fazendo um convite para amanhã, ao meio-dia, aqui pela TV Cidade, canal 7.1, Presidente Dutra, no estado do Maranhão. A todos, uma ótima tarde. Segue a programação da Record aqui pela TV Cidade. Valeu, Brasil!